Metanoia, que palavra estranha é essa? O que você pensa quando alguém fala sobre metanoia? Essa palavra é de origem grega, cujo seu significado é mudança de pensamento, mudança de caráter e transformação espiritual. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, diz que naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ora, que arrependimento é esse que João Batista se refere? Que ele está convocando as pessoas a praticarem para alcançar o reino dos céus. Esse arrependimento é a metanoia, é a mudança de pensamento, de caráter, a transformação espiritual, é abandonar a velha vida do pecado e adotar uma vida nova, que viva segundo os padrões espirituais, conforme ensina o Evangelho. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: não vos conformeis com esse mundo, nem o que nele há, mas antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que assim possais comprovar quão boa e agradável e perfeita é a vontade de Deus. Que maravilha! Paulo está convocando a renovação do entendimento, a mudança de mente. Eu usarei aqui em contraste dois personagens bíblicos, a saber, dois apóstolos convocados por Jesus Cristo, caminharam com Jesus Cristo, mas que ambos tiveram um final diferente. Um teve um final feliz e outro teve um final trágico. Pedro e Judas. Pedro negou a Jesus. Pedro era um homem, digamos assim, ignorante nos dias de hoje, né? Mas Pedro teve mudança. Quando ele negou a Jesus Cristo, naquele mesmo momento, Pedro foi tomado por uma tristeza profunda. Quando o galo cantou, ele lembrou do que ele havia prometido ao mestre, que não abandonaria. Neste momento, Pedro é tomado por uma profunda tristeza, e ali é produzido dentro do coração dele o arrependimento genuíno. Pedro muda. É tanto que, logo depois da ressurreição de Jesus Cristo, Jesus vai até ele e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: te amo. Apacenta minhas ovelhas. Mais uma vez Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Eu amo, mestre. Apacenta o meu rebanho. Pedro, tu me amas pela terceira vez. E Pedro percebeu que quem ali estava falando é Jesus Cristo, e ele caiu aos prantos. Pedro foi tomado pelo arrependimento e seguiu a Jesus agora de uma nova maneira. Transformado, a sua mente mudou. O seu caráter mudou e a sua vida espiritual mudou. Diferente de Judas, que traiu a Jesus Cristo, que vendeu a Jesus Cristo e depois foi tomado por um profundo remorso. Agora não foi arrependimento. O que Judas sentiu foi remorso. Em Mateus 27:4 e 27:5 diz que ele diz: traiu um inocente, sangue inocente. E ele vai devolver as 30 moedas para quem ele tinha vendido Jesus, tomado pelo remorso e não pelo arrependimento. E dali ele sai direto para o suicídio. Cometeu o suicídio. Não foi porque ele estava arrependido de maneira alguma. Foi o remorso. Ele não foi humilde o suficiente para reconhecer que tinha errado e que precisava mudar os seus pensamentos, o seu caráter e ter uma transformação espiritual. Portanto, meus irmãos, entendam que o verdadeiro arrependimento não é aquele que eu pronuncio com a minha boca, somente por palavras não. É preciso ter uma mudança dentro de mim, na minha conduta, no meu dia a dia, na minha forma de me apresentar a Deus e de me entregar a Ele. Se é com sinceridade,
Se quando eu pratico o pecado, se eu me arrependo apenas com lágrimas de crocodilo, como diz uma música, ou se são lágrimas verdadeiramente geradas, produzidas na alma, de arrependimento. Porque quem se arrepende se esforça para mudar sua conduta, sua mente e o seu caráter. Existem muitos versículos dentro da Bíblia que falam sobre essa palavra metanoia. Não a palavra em si, metanoia, mas o significado dela. Convoca o arrependimento, convoca a mudança de caráter e a transformação espiritual. Então, meus amados irmãos, quando tiverem dúvida, muitas pessoas têm dúvida, eu já tive muita dúvida, será que eu me arrependi de verdade? Ou é? O arrependimento, meus irmãos, é aquele que nos deixa envergonhados do pecado que praticamos, do erro que cometemos. O verdadeiro arrependimento nos chama, nos convoca a nos apresentar a Deus dia a dia, com sinceridade, com humildade. E não aquele arrependimento que, eu me arrependo agora, mas amanhã eu vou praticar de novo. Não. Isso aí chama-se remorso, que é totalmente diferente de arrependimento. Remorso é vergonha, mas arrependimento não. Arrependimento convoca você a se apresentar a Deus com humildade e com sinceridade, reconhecendo os seus erros e que você é totalmente dependente do Senhor. Pede ao Senhor força, pede ao Senhor graça e Ele te dá, para que os efeitos dessa palavra aconteçam na sua vida. A mudança de caráter, uma mudança de pensamento e uma transformação espiritual por completo. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Cristo Jesus abençoe a tua casa e a tua família.